tem convocação da seleção brasileira, tem jogador convocado do Flamengo. E foi assim hoje com o técnico Tite, né? 11 horas da manhã dessa sexta-feira, convocou Arrascaeta. Convocou Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro e Gabigol. Arrascaeta também foi convocado para a seleção uruguaia, né, Rafa? De primeira, assim, o que você achou da convocação? Vamos falar só da CBF nesse exato momento, da seleção brasileira, mas o que você achou da convocação, principalmente do Everton Ribeiro? Te pega de surpresa essa convocação? Olha, não me pega de surpresa. Eu esperava que o Everton Ribeiro fosse, ainda que eu acho que o Everton Ribeiro não vem justificando ele estar na seleção. Tá? Ninguém conhece tanto jogador quanto o torcedor do clube. Tá? Eu gosto do Everton Ribeiro, é um cara muito técnico, um cara com muita história no Flamengo, mas alguns jogos a gente tem a impressão que ele está jogando só porque não tem ninguém que possa substituí-lo à altura. Ele só não está jogando porque seria o risco de começar com o Michael. Mas pelo que o Tite vem fazendo, pela posição, eu não tive surpresas com essa convocação. Havia até um certo receio, né? Eu vi até o Alan falando esses dias que o Tite observava o Bruno Henrique. A minha preocupação era se poderia até pintar um Bruno Henrique na seleção e aí para desfalcar o Flamengo de vez, apesar dessas mudanças aí de calendário que a gente ainda vai falar. Achei a convocação dentro do esperado, vai Gabigol, vai Everton Ribeiro, nem sei se vão jogar por lá, eu até prefiro que não joguem, porque o último jogo é dia 9, dia 11 o Flamengo já enfrenta o Palmeiras, um espaço curto aí para eles se recuperarem, mas a convocação foi o esperado, aquilo que difícil falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, né, Arthur? Não, e eu lembro que eu estava até num jogo aqui no Zona, num pós-jogo desses aí. Aí eu falei assim: o Everton Ribeiro vai ser convocado, cara. Teve uma meia dúzia no chat que falou: você tá maluco? Que não sei o quê, não tá jogando nada. Cara, é fase do jogador, é um bom jogador. Eu sou fã do Everton Ribeiro. Tá numa fase ruim? Tá numa fase ruim. Só que o Everton Ribeiro ainda assim, né, tem os olhares da CBF e aquilo que você falou. Ninguém conhece mais o jogador do que a própria torcida. Então, talvez, né, não tenham visto coisa suficiente, não é possível, né? Mas não justifica a convocação, mas eu, há muito tempo, já esperava a convocação do Everton Ribeiro. A galera que me criticou aquele dia aí, essa hora já limpou a boca com sabão umas 3 vezes e ainda não está limpo o suficiente. Mas, enfim, o Flamengo perde 2 jogadores, mas junto com toda essa notícia aí da convocação, né, meu parceiro Rafael? Vou mandar um salve aqui pro Jaf J. Nossa, muito difícil o seu nome, cara, mas muito obrigado aí pelo elogio. Eu tenho uma dificuldade imensa em ler nomes da Twitch, cara. Uma dificuldade imensa, porque no YouTube, por exemplo, você vem aqui, ó, aí você coloca o comentário do cara, o nome é Arthur Oliveira. Beleza. Aí você vem aqui no Twitch, ó, você vê aqui, ó, Davi. Aí vem Davi 121208. Complica a vida do apresentador, certo, galera? Mas, enfim, vocês não têm culpa disso, eu sei muito bem disso. Mas, dentro de tudo isso, bateu o desespero por conta do calendário que está apertado. Inclusive, quero que você fale sobre essa questão do calendário, né, Rafael? E aí, né, a CBF divulgou depois de muito tempo, né, porque o Juninho Paulista, né, que é assessor da CBF, esqueci a função do Juninho Paulista nesse exato momento, mas ele falou, né, depois da convocação do Tite, ele falou: nós vamos mandar aí nós vamos divulgar, afirmou que a CBF, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, né, afirmou que a CBF readequará o calendário para que as equipes não fossem prejudicadas, e de fato, né, teve essa readequação, podemos dizer assim. E aí o Renan Moro, do Grupo Globo, postou dizendo que a CBF anunciou a alteração no calendário e durante as datas FIFA, apenas a 19ª rodada será realizada sem os jogos dos clubes com jogadores convocados, né? De acordo com o cronograma, a data FIFA acontece no mês de setembro, ela acontece do dia 30 de agosto a 9 de setembro. Lembrando que tem uma data FIFA em outubro, se não me falha a memória. E aí diz que sem jogos de Copa Intelbras do Brasil, será disputada apenas a 19ª rodada dos clubes que não têm jogadores convocados, ou seja, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras não jogarão a 19ª rodada. Em suma, o Flamengo fica com 3 jogos atrasados, né, Rafa? Hoje tem 2, a 19ª também será um jogo atrasado. Me ajuda com a memória: Atlético Goianiense, que é o da 19ª, Grêmio e Atlético Paranaense. São os 3 jogos atrasados do Flamengo.
As novas datas dessas partidas ainda serão anunciadas depois. Com as mudanças no calendário, a Copa do Brasil ganhou novas datas para a sequência. Volta das quartas de final acontecerá no dia 15/9, a ida da semifinal no dia 20/10, a volta da semifinal no dia 27/10, uma semana depois, a ida da final no dia 8 de dezembro e a volta da final, a grande decisão da Copa do Brasil, que poderia ser jogo único, né? O jogo de volta será no dia 12 de dezembro, 2 dias antes do meu aniversário. Acontece aí, quem sabe, né? Eu não comemoro meu aniversário com mais um título na Copa do Brasil. Rafael, o que você achou aí dessa mudança no calendário da CBF, meu parceiro? Olha, a gente até conversou sobre isso mais cedo, né? Adiamento de jogos é algo que as convocações exigem. Não é justo que o time jogue partidas aí totalmente esfacelado, totalmente desfalcada. Mas hoje depois que saiu essa notícia, eu fiz um exercício rápido aí de pegar o calendário e dar uma olhada no que a gente tem para fazer, de que forma a gente pode remanejar jogos e tal. E aí eu contei o tempo que falta. E aí lembrando que por essa novas datas da CBF, a Copa do Brasil acabaria depois do Brasileiro. Então o ano foi um pouco alongado. Isso aí afeta, né, as férias dos jogadores, o retorno, mas até aí tudo bem, era algo que a gente poderia lidar. Daqui até o último dia de campeonato, que por enquanto seria dia 12 de dezembro, nós temos 17 semanas. 17 quartas-feiras e 18 domingos. Isso aí vão dar, acho que 35 datas. Exatamente, 35 datas. O Flamengo, até agora, jogou 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo ainda tem 25 jogos por jogar. Então, são 35 datas. Dessas, 25 estão ocupadas pelo Brasileiro. Sobrariam 10. Tá? O Flamengo já tem um jogo marcado, que é o jogo da volta do Olímpia. Então, a gente tem 9. O Flamengo acaba de adiar... O Flamengo não, a CBF acaba de adiar 3 datas. O Flamengo ficará parado em 3 datas. Então, de 9, sobram 6. Mas o Flamengo deu um bom passo para vencer o Olímpia. O Flamengo ganhou de goleada no primeiro jogo, acredito que confirme a classificação. Então, na verdade, o Flamengo não tem 6 datas por aí. O Flamengo, na verdade, tem 4. Mas aí foram remarcados os 2 jogos contra o Grêmio, das quartas de final. Ou seja, sobram 2 datas. Só que aí ainda temos 2 jogos das semifinais da Copa do Brasil, caso o Flamengo passe pelo Grêmio, e teremos mais um jogo que poderia ser a final da Libertadores. Ou seja, o adiamento do jogo é bom, mas eu não sei se a CBF está contando que o Flamengo vai cair em alguma competição, ou se a CBF de novo vai colocar a gente para jogar terça, quinta e domingo. Mas assim, é bom do ponto de vista que o campeonato parou. Foi bom também a CBF abrir mão do encerramento da temporada, do dia 5 para o dia 12. Mas não há datas para que o Flamengo recupere esses jogos num ritmo normal de quarta e domingo. E vejam bem, essa conta aqui que eu fiz, essa conta rapidinha, de 35 datas, de jogos adiados, eu não levei em conta que a CBF também adiará os jogos das convocações de outubro. Se a CBF mantiver o critério, porque assim, a CBF disse, precisamos manter a justiça nas competições. Se vale para setembro, obrigatoriamente tem que valer para outubro. Eu não levei em conta. Mas se a CBF mantiver o critério e também adiar jogos, seja de Copa do Brasil, seja de Brasileiro, nas convocações de outubro, onde irão acontecer 3 jogos, aí então, meu irmão, é papo para terminar no ano que vem. Aí nós vamos jogar até janeiro. De novo. Pois é, então assim, a CBF estaria disposta a fazer isso? A gente faria como? Avançaria? Seria possível? Aí teria que ver questão de televisão, teria que ver questão de férias de jogadores,
pré-temporada do ano 22. Mas, assim, às vezes me parece que a gente está adiando um problema. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Era para que isso tivesse acontecido mesmo. Data FIFA não é momento de ter jogo de campeonato nacional. Isso desvaloriza. E a CBF desvalorizando o próprio campeonato que ela organiza. Para a gente ter um campeonato sério em território nacional, a gente tem que ter respeito por esse campeonato. Então, assim, tá correto. Agora, como a gente vai consertar essa gambiarra lá na frente? Será que isso vai ser bom para o Flamengo? Será que isso vai ser ruim para o Flamengo? Ou será que vai ficar elas por elas e nós vamos jogar estourado no final de temporada com 3 jogos por semana? Eu vi com muita preocupação esse adiamento, ainda que eu ache necessário. Eu não sei se você teve alguma impressão diferente, Arthur. Não tive nenhuma impressão diferente. Não sei se você comentou, Rafa, de tudo que você falou, mas tem uma possível ida ao Mundial de Clubes, né? Caso você vença a Libertadores da América, Mundial que tem data, né, para dezembro. Agora eu não vou saber qual foi a data exata que está prevista, mas não sei se era 22 de dezembro, 18. Putz, não lembro de verdade. Mas a previsão era essa, né? Tem a final da Libertadores da América, né? Lembrando, né? Tem que chegar lá, né? E se Deus quiser, a gente vai chegar. Ou seja, tudo isso junta nessa bola de neve aí que o Rafael está comentando e que pode ser perigosa, porque afinal de contas, né? Depois do ano atípico que foi 2020 no futebol, que a gente entrou em 2021 ainda. Acho que o Arthur caiu, hein, galera? Mas ele vinha falando disso, né? Que foi um ano atípico. Realmente a gente esperava que fosse acontecer isso. Teve a situação da pandemia, e aí foi feito o que dava para fazer mesmo. O que dava para fazer era isso, era adiar jogo, levar jogo para janeiro do ano que vem. Quer retomar aí, Arthur? Não, eu acho que vai cair de novo. Mas só para encerrar, a expectativa, né, Rafa, era consertar o que aconteceu em 2020, né? E pelo visto, de acordo com essa conta que você fez aí, a gente não vai conseguir, né? Não, a gente não vai conseguir, a não ser que o Flamengo se despeça mais cedo das competições. E eu acho, analisando a tabela, analisando o futebol do Flamengo, por exemplo, achar que o Flamengo vai ficar fora da semifinal da Libertadores, no futebol tudo é possível, mas é uma zebraça. É uma zebraça. A gente conversou aqui semana passada, Arthur, na Copa, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, o Flamengo, os confrontos do Flamengo eram possivelmente os confrontos com mais desnível técnico. Eram os confrontos onde nós enxergávamos menos equilíbrio. Há muitos equilíbrios em outros confrontos, a gente viu aí Palmeiras e São Paulo, vimos jogos difíceis, o Fluminense pegou o Júnior Barranquilla e empatou. No Flamengo a gente viu um certo desnível na Libertadores, e o resultado de campo provou isso. 4-1 Flamengo fora de casa. Contra o Grêmio, a gente pode até se enganar, o Grêmio é um time copeiro, o Grêmio é um time duro, mas a balança pende para o lado do Flamengo. Então é possível que o Flamengo passe. E aí vai encarar o Atlético Paranaense ou Santos, se eu não me engano. 2 times bons, 2 times de tradição, o Atlético é forte nos seus domínios, mas também é um jogo em que o Flamengo entra com condição de ganhar. Então, assim, eu não vejo o Flamengo abandonando as competições, e eu acho que, assim, no final do ano, a CBF, por exemplo, estará disposta a postergar jogos e ainda vai encavalar com uma possível final de Mundial, caso o Flamengo seja bem sucedido na Libertadores. Então a gente chega numa situação em que, assim, parece que não tem solução. Parece que a solução teria que ter sido pensada antes, e aí, subitamente, se descobriu que ter jogadores convocados durante uma fase decisiva de mata-mata prejudica um time. É impressionante que esse problema parece que surgiu agora, parece que é um fato novo, não é. É uma coisa que vinha acontecendo, aconteceu na Copa América, que era uma Copa América que também não sei se tinha muito propósito de ter acontecido. E aí a gente chega nessa situação agora, não tem mais data, não tem mais ano, vai ser difícil virar para o ano que vem, vai ser difícil levar isso para janeiro, e acabou que quem vai pagar o pato de novo é o Flamengo. Inclusive, eu digo uma coisa aqui, eu não tenho nada a ver com o Palmeiras, quem tem que comentar são os torcedores deles, mas o Palmeiras tem um goleiro que é convocado
e tem um jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não joga mais a Copa do Brasil, eu nem sei se tem muito interesse, por exemplo, em um time desse adiar um jogo. Até tem, é um bom goleiro e tal, mas a verdade é que a situação do Flamengo é muito pior, porque, ao contrário do Flamengo, por exemplo, o Palmeiras se despediu da Copa do Brasil, o Flamengo ainda tem todas as competições, o Flamengo se divide entre 3 frentes. Um time que se divide entre 3 frentes, mesmo num calendário normal e organizado, vai ter dificuldade. Imagina agora, num calendário de pandemia, num calendário mal feito, mal planejado, o Flamengo vai ter muito problema. Então, esse adiamento aí é uma vitória que deixa a gente feliz, de certa forma, mas deixa a gente preocupado, deixa a gente com aquela sensação assim, será que nós, na verdade, não estamos adiando um problema? Pode ser que o Flamengo esteja adiando um problema, e ele pode até estourar mais grave lá na frente.